drive license, ele não pode dirigir. Não é verdade? Eu penso assim. Porque seria irresponsabilidade de um pai. E Deus é pai. Deus é pai. Você está entendendo? Então, o menino tem que ser tratado como menino. Não pode tratar menino como adulto, porque ainda tem comportamento de menino. Tem chupeta, mamadeira, né? Paulo vai falar sobre isso, é interessante. Paulo ele fala isso em 1 Coríntios. Deixa eu abrir aqui. 1 Coríntios, capítulo de número 3, verso 1. Olha só o que é que Paulo diz, verso 1 e verso 2. E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei e não com manjar, porque ainda não podias, nem tampouco ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Pois havendo entre vós inveja, contenda, dissensões, não sois, porventura, carnais, e não andais segundo os homens? Olha só para você ver. Então, Paulo, ele está, nas suas epístolas, ele está falando muito sobre isso. E isso ainda é um tema importantíssimo para a igreja. É um tema importantíssimo para a igreja nos dias atuais. Por quê? Porque quando um cristão ele anda em espírito, ele não cumpre as concupiscências da carne, ele não dá trabalho. Escute para mim. Ó, se você está dando trabalho, você precisa rever isso. Você precisa rever isso. Se você torce o nariz aqui, torce o nariz ali, você precisa rever isso. Você precisa dobrar o joelho e falar com o Senhor. Porque tem sentimento aí que você precisa dizer não para você, sufocar você, esmurrar você mesmo. Por quê? Porque um cristão que anda em espírito, Paulo ele disse o quê? Que ele é longânimo. Ele é longânimo. Quem anda em espírito, ele é amor, caridade. Ele não é bobo, mas ele é amor. Ele é misericordioso. Ele é longânimo. Ele é benigno. Ele tem fé. Ele é manso. Ele tem temperança. Aí você encontra a pessoa, não, eu sou assim. Tem que se converter. Não é verdade? Um cristão que diz, eu sou assim mesmo. Irmão, você tem que se converter. Aonde está a mansidão? Aonde está o fruto do Espírito Santo? Tem que se converter. Aonde está a longanimidade, a benignidade? Aonde está a mansidão? Aonde está? Então, esse cristão, essa pessoa, ela está se inclinando mais para a carne do que para o Espírito. Porque a carne e o Espírito se opõem, militam entre si, para que você não cumpra, né? Não faça aquilo que convém você fazer. Então, amados, olha, Paulo vai escrever e o subtítulo aí, né? A epígrafe está dizendo as últimas exortações e saudações. Aí ele diz assim, olha, para a gente dar início aqui, irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, encaminhai o tal com espírito de mansidão, olhando por ti mesmo, para que não sejais também tentado. Ó, tá vendo aí? Irmãos, a gente vai observando, e aí você vê irmão que não olha para o irmão, não cumprimenta o irmão, dentro da igreja. E eu te pergunto, pode uma coisa dessa? Pode uma coisa dessa? Tá certo uma coisa dessa? Aonde essa pessoa está sendo guiada pelo Espírito Santo de Deus? Pode uma coisa dessa? Não pode. Mas existe? Existe. É verdade? É verdade, existe. Esses são os desafios. Agora, a pessoa diz assim, eu não vou na igreja porque a igreja não é perfeita.
No seu trabalho ninguém é perfeito. Na sua família ninguém é perfeito. Você está entendendo? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Tem que ter a ver com maturidade. Tem a ver com crescimento. Tem a ver com ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. E Paulo está dizendo o quê? Quando você for surpreendido com alguma ofensa, vós que sois espirituais. Porque se você é espiritual, você não leva para o lado pessoal. Você não leva para o lado pessoal. Ah, me ofendeu, ai meu Deus, eu vou sumir, não volto mais na igreja. Não. Se você é espiritual, você vai tratar isso em espírito de mansidão. É o fruto do Espírito. Você desvia, a palavra do Senhor diz assim, que a palavra branda, desvia o furor. A palavra branda desvia o furor. Pastor Alindo escreveu aí, ó, o espiritual, aquele que é espiritual, ele tudo discerne. Ele tudo discerne. A pessoa está ali, chegou e está azedo, chupando limão. Sabe, chupou limão, tá azedo e tal. Ficou, sabe, num cumprimento. Irmão, trate ele, encaminhe ele com um espírito de mansidão. Não leva para o lado pessoal, meu irmão. Ó, maturidade, não leva para o lado pessoal. Olha, não é comigo. Mansidão, longanimidade, benignidade, misericordioso. Ó, sabe? Tranquilo. O irmão pode estar passando um dia ruim, pode estar com alguns problemas, não é verdade? Ainda é, sabe, não cresceu ainda é menino. Você está entendendo? E quem é espiritual tem que logo, né, detectar isso. Por quê? Porque isso pode acontecer com você. Então você tem que estar atento, porque aquele que pensa que está de pé, cuide-se para que não caia. Paulo também vai falar sobre isso. Então, sabe, essa pessoa que torce o nariz sempre gera uma situação. Essa pessoa precisa ser tratada com mansidão, com calma, com paciência. Não tem outro jeito. Tem outro jeito. E isso aqui passando no geral, né, para os obreiros da casa. Isso aqui para o pastor que tem que lidar com muito abacaxi na mão, sabe? A mulher do pastor, sabe? Tem que estar com paciência. Você tem que lidar com isso com paciência. Porque senão isso pode afetar o coração do obreiro, daquele discípulo. Se você leva tudo para o âmbito pessoal, você está com problema. Você vai gerar amargura no seu coração. Você vai ficar triste, aborrecido. Você vai ser infeccionado com aquilo. E aí, o apóstolo Paulo é tremendo, irmão. Ele vai escrever isso à igreja de Éfeso, que nós devemos nos revestir da armadura de Deus. Então a armadura de Deus tem os componentes da armadura. E uma delas, né, eu vou mencionar só o capacete. Então, é para que os dardos inflamáveis do maligno não entrem. Não entra na tua mente. Você começa a pensar. Pensou, falou mal de mim. Tá com a cara fechada para mim. Irmão, olha, mansidão. Trate esse com mansidão. Paulo, ele está instruindo. Tem que andar em espírito. Sabe? Um cristão, irmão, que anda em espírito, ele não dá um mau testemunho. Não dá mau testemunho. Ele não compra e não paga. Ele não fica aí trocando o número de celular dele todo o tempo aí por causa de conta. Não, irmão, ele tem uma palavra, é sim, sim, não, não. Ele não tem dupla face, duas línguas, língua dobre. Não, irmão, não. O verdadeiro cristão, é triste o que eu estou falando para você, mas, né, existe no meio aqueles que dão mau testemunho. E por causa desse mau testemunho, muitas pessoas são impedidas de chegar. Por causa do mau testemunho. O bom testemunho, irmão, eu mencionei para vocês outro dia falando que quem eu sou interfere diretamente na vida daqueles que estão ao meu derredor.
o meu testemunho, a minha atitude, como eu trato a minha esposa, os meus filhos, as pessoas, o que a minha esposa fala a meu respeito, o que os meus filhos falam a meu respeito, né? Porque tudo isso é importante. Tudo isso é importante. Meu casamento, eu tenho 34 anos de casado, sabe? Firme, junto, eu e minha esposa, glória a Deus, 2 filhos maravilhosos, ensinamos, instruímos. Então, a gente vê o quê? Um avalanche de mau testemunho, às vezes. Mau testemunho. É o problema aqui da igreja da Galácia. Começaram bem, estão terminando mal. Lembra do Saul? Começou bem e está terminando mal. Morreu, foi rejeitado, voltou a fazer as práticas erradas. Então, há, infelizmente, pessoas que dão um mau testemunho. E o mau testemunho, sabe, infelizmente, gera problemas. Sabe? As pessoas vão rotular todo mundo. Todo pastor é mercenário. Não é mentira.